versículo 37 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Levante a sua mão para o céu, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: fala Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Pode sentar, por gentileza, desocupe as suas mãos e louve a Deus com uma salva de palmas bem forte, bem alegre. As palmas para Jesus, bem forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus direcionada aos nossos corações, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37. Todos nós conhecemos esta passagem. Quando falamos de Atos 2, quem não lembra o grande dia que revolucionou, o grande dia que cumpriu a promessa que foi dito pelo Senhor Jesus, para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. Este dia de Atos dos Apóstolos foi um dia que ficou marcado na história, foi um dia que ficou marcado na vida dos discípulos, na vida daqueles que ali estavam, e vem trazendo isto de geração a geração, porque aquele dia o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja primitiva. Ali iniciou a igreja primitiva. O Espírito Santo de Deus inaugurou a igreja primitiva, batizando-os com o Espírito Santo e com fogo. E a partir daquele momento, a igreja começou a avançar, a igreja começou a prosseguir avante. Tantos que ali, naquela época, existia bárbaros, existia gregos, existia pessoas de outras nações, de outras línguas, e quando olharam para os discípulos, disseram: não são todos galileus? E por que eles falam na nossa própria língua? Entendo eu que, aleluia, o momento em que o Espírito Santo de Deus falava em línguas estranhas com aquele povo, eles não iriam entender, mas o apóstolo do seu lado, ele ali com o dom de interpretação de línguas, interpretava o que o Senhor estava mandando em profecia, para que aqueles povos entendessem a língua a qual o Senhor, aleluia, ou seja, o que o Senhor estava falando com eles através de línguas estranhas. E eles entenderam que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um chamado, que Deus queria a partir daí iniciar uma igreja, uma família, um povo escolhido, um povo seu, um povo humilde, um povo zeloso e de boas obras. E eles disseram para os discípulos: o que temos que fazer? Diz para nós o que nós temos que fazer agora. E ele diz aqui, Pedro diz para ele no versículo 38: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo
para que vocês também recebam o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Porque o que move a igreja, o que fez a igreja avançar, o que fez a igreja crescer, o que fez a igreja chegar até aos dias de hoje, não foi o conhecimento dos apóstolos, não foi a desenvoltura, não foi o entendimento, o intelecto dos apóstolos, mas sim o mover do Espírito Santo de Deus, que desde aquela época vem movendo em nossas vidas, e o Espírito Santo tem nos impulsionado a viver em comunhão, em estreita comunhão com Deus, viver em novidade de vida, vivermos na dimensão do Espírito, andar na luz como na luz o Senhor está, termos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você já recebeu esse Espírito na sua vida. Quem tem esse Espírito de Deus, glorifica o nome dele nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando nós começamos a meditar no versículo chave desta passagem, que é o versículo de número 41, que diz: de sorte foram batizados de bom grado, receberam a palavra de Deus naquele dia, agregaram quase 3.000 almas. O versículo 42 afirma que aquelas 3.000 almas perseveravam na doutrina, perseveravam no partir do pão, perseveravam na comunhão e nas orações com os apóstolos. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Quando nós, aleluia, olhamos aqui para esse texto, nós observamos que os apóstolos, aleluia, o objetivo dos apóstolos era reunir aquele povo, era trazer aquele povo para a comunhão, fazer, aleluia, ali estava iniciando a família de Deus, ali estava iniciando a família espiritual. Os apóstolos, aleluia, está mostrando para nós aqui que a igreja não é somente nós virmos aqui, receber a oração e voltar para nossa casa. Igreja não é somente nós virmos aqui, sentarmos no banco, receber as revelações e voltar para nossa casa. Mas os apóstolos aqui está dizendo que ser igreja é fazer parte da família de Deus. Ser igreja é ter comunhão com Deus. A igreja, aleluia, ela tem que ter, aleluia, um relacionamento, tem que viver em convivência um com os outros. A igreja é o lugar onde nós nos encontramos para junto reunirmos, se alimentar da palavra, contar aquilo que Deus fez na nossa vida. Os apóstolos, a igreja primitiva, eles saíam, iam para a sua casa, iam para o campo, iam para o seu trabalho, mas sempre eles estavam reunidos ali contando: Deus me deu o livramento lá, Deus abriu a porta lá, Deus salvou meu filho lá. O outro já virava para ele e dizia: que maravilha, a mesma maneira Deus fez comigo, eu estava precisando disso, Deus preparou para mim. E você, minha irmã, dizia: meu Deus, eu recebi a cura naquela oração que o profeta, que o apóstolo orou por mim. Outro dizia: olha, foi tremendo aquele dia, aquela oração que nós reunimos para fazer. Igreja é isso, é nós reunirmos, compartilhar aquilo que Deus fez por nós. A igreja tem que entender que aqui não é lugar somente de nós, aleluia, sentarmos embora. Não, irmão, conte a bênção para o seu irmão, incentiva o seu irmão, dê uma palavra para ele, dê uma palavra, aleluia, para que o seu irmão venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem o Espírito Santo de Deus entende que não devemos, aleluia, estarmos presos em religião. Nós não devemos ser religiosos, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós somos a família de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos querem trazer aqui que a falta de relacionamento, a falta de comunhão um com o outro, aleluia, sabe, aleluia, leva a pessoa
ao isolamento. Diga glória a Deus. Aquele que não tem comunhão, aquele que não tem comunhão com o outro, aquele que não conta a bênção, aquele que não vive em união um com o outro, sabe o que acontece? Ele fica isolado, ele fica de canto, ele fica afastado, ele fica indiferente. E Deus não quer que você fique indiferente, meu irmão. Deus quer que você se levanta e vem para o meio. Deus quer que você faça parte dessa virtude, dessa unção. Deus quer que você também seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E nós entendemos aqui por esse texto sagrado que somente quem pode entender, aleluia, e viver, aleluia, somente, aleluia, conseguirão entender, aleluia, viver na dimensão da igreja, aleluia, como aqueles que entendem o projeto da filiação. Somente pode, aleluia, entender aquele que entende o projeto da filiação. Só pode viver nessa dimensão aquele que entende o projeto familiar. Quando, aleluia, nós observamos, aleluia, o projeto familiar, aleluia, embora tem muitos pais que, aleluia, desprezam os seus filhos, abandonam seus filhos, não dá o amor ao seu filho, embora tem pais que despreza, que não dá o carinho preciso para o seu filho, aleluia, mas, aleluia, no sentido espiritual, aleluia, é diferente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, aleluia, na igreja do Senhor, na família do Senhor, os mais velhos, os irmãos mais velhos têm a obrigação de cuidar dos mais novos. Não é assim na família? Eu tenho um filho de 17 e outro de 16 anos, e tem um de 3 anos. O de 17 e 16 cuida do que tem 3 anos de idade, faz a mamadeira dele, ajuda a trocar ele, cuida dele, olha, brinca com ele, aleluia. Os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Assim também é na casa do Senhor. Os irmãos que são mais velhos têm a obrigação de cuidar dos mais novos. Esta é a obrigação da igreja de Cristo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você entende que tem alguém que está precisando de você. O seu irmão precisa de você. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós pertencemos à família espiritual de Deus. Nós estamos na campanha A Minha Família nos Planos de Deus. E hoje, aleluia, o Senhor nos levou para um lado diferente. Aleluia, veio nos trazer, aleluia, para esse lado espiritual. Minha irmã, aqui é o lugar de convivência, aqui é o lugar de refúgio, aqui é o lugar de refrigério, aqui é o lugar que você alimentará a sua alma, aqui é o lugar que você receberá a presença do Espírito Santo de Deus. Conte aquilo que Deus fez na sua vida, dê uma palavra para o seu irmão, dê uma palavra para a sua irmã, ajude ele a se levantar. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Deus diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para nós carregar as cargas um dos outros, porque nós somos uma família. Diga glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. E a igreja primitiva, aleluia, a igreja primitiva, ela andava nessa dimensão. Era no partir do pão. Estava todos reunidos no partir do pão. Era todos ali reunidos para contar a bênção, para orar. Era, aleluia, era uma união muito grande. Quando alguém estava passando por aflição, a igreja se reunia em oração, como Pedro quando estava na prisão. A igreja orava em favor de Pedro. A igreja primitiva, aleluia, era uma igreja unida. Ninguém, aleluia, se levantar contra o seu irmão. Eles não aceitavam ninguém falar um do outro. Eles não aceitavam ninguém maltratar um ao outro. Eles entendiam que, aleluia, não podem maltratar um ao outro, que eles tinham o Espírito Santo de Deus na sua vida. A mesma coisa nós devemos viver no dia de hoje. Nós temos que andar na visão espiritual. Não deixa que o diabo venha atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Você é a igreja de Cristo, e se você é a igreja de Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra esta família que é a igreja de Cristo Jesus. Quem faz
parte da família? Quem faz parte da família? Se você faz parte da família, levante as mãos e glorifique o nome do Senhor. As crianças louvaram aqui, somos da família de Jesus. Estamos todos unidos numa só fé e numa só amor. Isso tem que ser prática na nossa vida, porque a partir do momento que nós colocarmos em prática isto, nós veremos o céu se abrir e chuvas de bênção descer sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Aleluia, porque quando nós estamos unidos, quando nós estamos no propósito, quando a igreja se reúne, amados irmãos, olha, observe, se um justo só orando tem um efeito, aleluia, extraordinário. Imagine 2, imagine 3, imagine 10, imagine toda a igreja clamando em favor de uma só pessoa. Se você clamar, Deus vai abrir os céus. Se você clamar, Deus vai agir nesta casa. Se você clamar, o milagre de Deus vai acontecer na vida daquelas pessoas que entrarem aqui. Diga glória a Deus. E aqueles que estão chegando agora para a família, quem sabe eu estou falando com alguém aqui e você ainda não faz parte da família. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui e você ainda não faz parte da família de Deus. Venha correndo rapidamente, porque nós queremos cuidar de você também. Nós queremos ajudar você também. Nós queremos alimentar também a sua alma. Nós queremos instruí-lo também na direção da palavra de Deus. Queremos sentar à mesa com você. Queremos partir o pão contigo. Queremos estar perseverando na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Queremos também perseverar na oração. Queremos ver Deus abençoar a sua casa. Queremos ver Deus abençoar a sua família. Queremos ver Deus abençoar os seus negócios. Queremos ver Deus curar as suas enfermidades. Queremos ver Deus fazer algo extraordinário na sua vida. Se a igreja concorda com isso, levante as mãos e glorifica o nome do Senhor Jesus. Bem forte as palmas que glorifica o nome do Senhor Jesus. E a palavra-chave para esta mensagem hoje é comunidade. Diga glória a Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos individuais. Nós não podemos pelejar sozinhos. Nós não poderemos, aleluia, agir sozinhos. Aleluia, nós temos que unir as nossas forças, porque juntos nós somos mais fortes. Organizados nós somos mais fortes. Amando uns aos outros nós somos mais fortes. Fixado na palavra de Deus nós somos mais fortes. Nós somos um em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. E os apóstolos instruíam a igreja a viver em comunhão, a guardar a palavra, a viver em oração. Ninguém tinha falta de nada. Todos eram iguais. Ninguém era maior do que o outro, era melhor do que o outro, porque tinha um propósito na igreja primitiva. É claro que hoje não está mais para ser 100% igual à igreja primitiva, porque aleluia, lá tem um povo, lá era na época era um costume. Nós entendemos isto, mas nós devemos fazer o máximo possível de nós andarmos o máximo possível como a igreja primitiva, porque foi a primeira igreja, aleluia, que fundou, foi a igreja aprovada por Deus, foi a igreja aprovada pelo Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo que habitou na vida dos apóstolos da igreja primitiva, é o mesmo Espírito que habita em nossa vida, e se ele agiu lá desta maneira, ele vai agir aqui também desta maneira, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será para sempre. Pode glorificar o nome do Criador do universo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, e nós vimos aqui, aleluia, o que é comunidade? É um grupo de pessoas compartilhando algo comum, uma história, com um objetivo comum, uma determinada área geográfica ou prática comum. Comunidade
é uma pessoa que tem o mesmo propósito. São pessoas que têm o mesmo foco, pessoas que lutam pelo mesmo objetivo, pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que estão ali juntos, reunidos, acreditando naquilo que eles têm crido, buscando o objetivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é aproximar de Cristo. Quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus está, aleluia, na posição, na fiação do Espírito Santo, o diabo não consegue impedir o plano de Deus, o diabo não consegue tocar, aleluia, porque há uma proteção, há uma blindagem, porque há a graça de Deus protegendo a igreja, porque a igreja está no propósito. A igreja, aleluia, de Cristo Jesus, ela não olha para a direita, nem para a esquerda e nem para trás, ela olha somente para Jesus, como autor e o consumador da nossa fé. Quando o irmão cai, ele vai lá, ajuda a se levantar. O soldado ficou ferido na batalha, ele vai lá e ajuda aquele soldado a curar, joga nas costas, mas não deixa aquele soldado para trás. Nós somos a família de Cristo, nós somos unidos, nós estamos no só propósito, alcançar a coroa de vida eterna. A Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como na luz o Senhor está, temos que ter comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados, já perdoou os nossos pecados, aleluia, foi lançado no mar do esquecimento, e Jesus disse para a igreja: vai, aleluia, perdoados são os teus pecados, agora não peques mais. Diga glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus, igreja. E aqui nós estamos no propósito de ajudar um ao outro. Nós temos que ajudar um ao outro, porque nós somos uma família. Nós estamos aqui para ajudar você, meu irmão, que está chegando agora. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos que já estão há muito tempo. Os irmãos mais velhos estão com a responsabilidade de ajudar os irmãos mais novos. Lembra do projeto Eu Mais Um? É isso aí. O projeto Eu Mais Um é um projeto criado no coração de Deus, porque o filho mais velho vai cuidar daquele que se converteu, aquele que está chegando agora. Diga glória a Deus. E nós estamos aqui para cuidar da igreja de Cristo Jesus. Quem é a igreja de Cristo? Quem é a igreja de Cristo? Quem faz parte da família de Cristo? Você faz parte da família de Cristo, meu irmão. Aleluia, você, aleluia, é a igreja de Cristo. E aqui é o momento, aqui é o lugar que nós revemos os nossos irmãos. Aqui é o lugar que você tem o livre acesso e a oportunidade de pegar o microfone aqui no altar e você contar aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que você recebeu das mãos do Senhor. Ser igreja é isto, é você contar aquilo que Deus fez, é unirmos em oração, é estarmos no propósito, na comunhão com Deus. Ser família, aleluia, é estarmos, aleluia, no propósito de resgatar almas que está perdida, é trazer as almas que estão fora para dentro da família também, amar o próximo assim como o Senhor nos amou, aleluia, amar, aleluia, o próximo como a nós mesmos. Os mandamentos a qual o Senhor Jesus deixou no Novo Testamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Diga glória a Deus. E nós temos esta obrigação como igreja de Cristo: acolher as famílias, acolher os novos irmãos, viver em comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina, nos ensinamentos, irmãos. Devemos unirmos cada vez mais, devemos nos aproximar cada vez mais um do outro. Isso, converse com o irmão, converse com a irmã,
Isso, pergunte para ela: está tudo bem, minha irmã? Compartilhe um versículo bíblico com ela, compartilhe um versículo bíblico com ele, compartilhe a bênção de Deus, o que Deus fez na sua família com ele, ajuda ele em oração, ajuda ela em oração, ame uns aos outros, carregue a carga uns dos outros, e assim nós vamos chegar ao nosso destino, que é o céu. Diga glória a Deus. Aleluia, que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus continue falando sobre cada coração e as palmas glorifiquem e exaltam o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Fiquem todos em pé, vamos fazer um minutinho de oração. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, nós somos a família de Jesus. Aleluia, nós estamos unidos em oração. Diga glória a Deus. Se você, aleluia, está dentro da igreja e você não quer ver o bem do seu irmão, você não faz parte da família de Jesus. Se você está dentro da igreja e, aleluia, está torcendo, aleluia, para, aleluia, o fracasso de alguém, aleluia, não, você não faz parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela ama. A igreja de Cristo, aleluia, ela compartilha, ela vive em comunhão. A igreja de Cristo, aleluia, é uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, que tem convivência. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia, fique em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Senhor Deus e Pai. Senhor, neste momento, Senhor, te louvamos e te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor, por ter falado conosco por meio da tua palavra. Senhor, nós estamos, meu Pai, Senhor, nesta grande batalha espiritual. Senhor, e uma das coisas, meu Deus, que o adversário quer fazer com a tua igreja é colocar divisão, é colocar separação. Mas, meu Deus, nós somos a família do Senhor. Nós somos, meu Deus, a família. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso orientador. O Senhor nos deu o teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, a maneira que o Senhor atuava, Senhor, na igreja primitiva, nós a convidamos ao Senhor, convidamos o Espírito Santo que venha atuar em nossos meios também, Senhor, porque a igreja primitiva viu sinais, a igreja primitiva viu maravilhas, a igreja primitiva viu crescimento. Em uma só noite, meu Deus, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor, em uma única mensagem, em um único dia, em um simples mover do Espírito Santo, almas se converteram ao Senhor. Senhor, queremos ver almas se converter, ó Pai, queremos ver o crescimento da tua obra. Senhor, dota, meu Pai, os teus filhos com teu Espírito Santo. Senhor, batiza, Senhor, com teu Espírito Santo aqueles que ainda não eram batizados. Renova, Senhor, meu Deus, aqueles que precisam de renovo. Levanta, meu Deus, o que está caído, fortalece o que está fraco, dá vigor, dá virtude, Senhor, capacita com os dons do teu Espírito Santo. Senhor, coloca, meu Pai, a unção sobrenatural sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Senhor, capacita, meu Pai, os nossos irmãos do coral. Senhor, que o Senhor venha dar força, dar vigor para os teus filhos, meu Pai. Senhor, meu Deus, os nossos irmãos, Senhor, meu Pai, Senhor, que tem mais conhecimento, que tem mais experiência, são os irmãos, Senhor, meu Pai, considerados, Senhor, meu Pai, os irmãos mais velhos da casa, os anciões da casa, aqueles que têm, Senhor, experiência com o teu Espírito Santo para nos orientar. Senhor, meu Deus, ajuda os teus filhos, meu Pai, que nós venhamos aprender com os teus filhos, que nós venhamos aprender, Senhor, com os nossos irmãos mais velhos da casa, e que nós venhamos orientar, Senhor, os mais novos, e que os mais novos venham crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Senhor, meu Pai, prepara momentos, meu Pai, para nós contarmos a bênção
bênção, vivermos em comunidade, viver, Senhor meu Pai, ó Senhor, lutando por um só objetivo, que é a nossa salvação. Senhor, queremos ajudar os nossos irmãos, não queremos que eles fiquem para trás no arrebatamento, não queremos, Senhor, que eles perdem a salvação, não queremos, Senhor, que eles perdem a promessa da coroa da vida eterna. Senhor, nos dá, Senhor, a direção.